Experiência, Cinema do Afeto, Aquamovie. Conferência com Lírio Ferreira, Clélia Bessa e Augusto Madeira. Lírio Ferreira nasceu em Recife, pernambucano, em 1965. Em 96, ele dirigiu com o Paulo Caldas O Baile Perfumado, um filme marcante da retomada do cinema brasileiro. Ele dirigiu o Árido Movie, que foi selecionado para o Festival de Veneza. Como Hilton Lacerda, ele lança em 2007 o documentário Cartola. Ele dirigiu também o documentário O Homem que Engarrafava Nuvens. O seu filme, Sangue Azul, rodado em Fernando de Noronha, abriu a Mostra Panorama do Festival de Berlim. Em 2020, ele lançou o Aquamovie, o seu 6º longa-metragem. Clélia Bessa é uma produtora de documentários, programas de TV, videoclipes, longas e curta-metragens. Ela é sócia da Raccord Produções, uma empresa que teve como um dos seus primeiros projetos de destaque o longa-metragem Como Ser Solteiro, de Rosane Svartman. Produziu filmes de Paulo Caldas, Domingos de Oliveira, Helena Soldberg, Fábio Barreto, Bruno Viana, Rosane Svartman e Lírio Ferreira. O Augusto Madeira, ele acumula no teatro mais de 50 peças, entre espetáculos adultos e infantis. E aí, em 2015, ele foi ao ar com a série Os Experientes, da Rede Globo, dirigido por Fernando Meirelles. Desde 2009, o ator coordena e ministra oficinas de preparação para novos apresentadores no canal Multishow. Podemos começar, então? Eu achava que tinha vinheta, mas vamos lá. Gostaria de agradecer ao festival de ter me convidado. Meu nome é Clélia Bessa e sou produtora audiovisual, de cinema, televisão, enfim. E eu acho que é a primeira vez que me chamam para uma mesa que não se fala de mercado, de público, do que as pessoas esperam de um produtor, né? É a primeira vez que me chamam para uma mesa de afeto. Então, eu já achei muito maravilhoso, porque, né, eu até fui no dicionário para buscar qual é o sinônimo de afeto, né? Então, afeto é o substantivo masculino, sentimento terno de afeição por pessoa ou animal, amizade, adoração, afeição, admiração, amor, apego, bem-querência, carinho, dedicação, estima, meiguice, querência, que é uma palavra linda, simpatia, ternura. Então, eu sempre trouxe o cinema na minha vida com esses adjetivos. O cinema sempre fez parte da minha vida com esses adjetivos. Então, eu fiquei muito feliz de estar com pessoas que eu amo, né? Lírio, o irmão, Gugu, eu tenho uma admiração extrema. Então, eu acho que eu estou muito confortável aqui quando a gente vai falar dessa máquina que nos transforma, né? Nos transporta para um sonho acordado, né? Para que até pela sua configuração, né? Ela por ser uma experiência imersiva, ela te leva e te mexe com signos e cognitivos que são de uma vida, né? São todas as tuas marcas, cada filme que você vê, cada conteúdo audiovisual, seja ele cinematográfico, ou na própria televisão, alguma frase, algum plano, alguma coisa pode mudar a tua vida de forma extraordinária. Eu teria muitos caminhos para falar aqui sobre o afeto no audiovisual, que é a única arte que você não faz sozinho, né? Então, ele já em si já precede que você tenha afeto por alguma coisa, por alguém, que você queira, com alguém, fazer uma terceira coisa. Então, eu acho que o audiovisual em si, e o cinema em particular, ele já nasce de uma relação de afeto. Seja entre o que você quer mostrar, seja numa equipe, porque se você quer fazer alguma coisa sozinho, você escreve um livro, você escreve uma peça, você faz um quadro, mas o cinema ele precede de uma relação com outras pessoas, né? Ele passa, todo o processo criativo do cinema, ele passa por relações de afeto.
Então, é nesse cinema que eu acredito, e o cinema como parte de transformações. Um plano pode mudar a sua vida, pode te levar para um outro lugar, pode te trazer reflexões que talvez você nem tivesse coragem, nem tivesse condições de fazê-lo sozinho. Então, eu acho que eu queria dar só um start para a gente começar essa conversa. Eu acho que o cinema do Lírio, ele é um cinema que transborda afeto. Todo o trabalho dele, ele vem sempre acompanhado de relações muito intensas, né? Eu até pensei que o Aquamovie, a gente fosse falar um pouco do Aquamovie, que é uma relação de mãe e filho extraordinária, e também, por outro lado, o afeto te leva naquilo que é mais seu, né? Então, a gente discutir questões contemporâneas, que é o caso do cinema do Lírio, também é o que é mais seu. Está lá a questão indígena, está lá a questão da água, está lá a questão do sertão. Então, são questões contemporâneas que são muito relacionadas a questões próprias, pessoais. Então, eu acho que ele tem muito o que falar. Eu vou passar, enfim, a palavra para os meus dois colegas para a gente continuar um pouco, só quis dar esse start para a gente bater esse papo, tá bom? Quem quiser. Eita, e aí, Gugu? Diga aí, Lírio, diga aí. Fala você, Não, foi tão cara, citado agora. não, assim, eu acho jóia assim, um convite, né, do festival participar dessa live, lá que a Dani, quando me chamou, ela disse que tinha visto algumas entrevistas que tinham a ver com o filme, com a Aquamovie, que não está passando no festival, mas que poderia passar, inclusive, mas enfim, mas que tinha a ver com afeto e com esse momento que a gente está vivendo, que eu comecei a fazer essa conexão agora. Essa coisa que Clélia falou, que para mim é a força motriz da maneira como eu trabalho, eu não consigo, eu morro de medo, na verdade, quando Clélia, Gugu participa do filme, a gente já se conhece há mais tempo, agora que a gente tem uma relação de trabalho muito mais profunda, agora se quer mais assim, de afeto, a gente já tem há muito tempo. Clélia, há muito tempo, desde o momento que eu comecei, sabem que eu não consigo, eu morro de medo de me estabilizar demais se eu estiver num lugar, da minha maneira como eu me expresso, que é o cinema, de acontecer alguma coisa que não passe pelo filtro do afeto. Assim, para mim é uma coisa... É muito complicado para mim. Talvez eu morro de medo, porque eu não sei como é que eu vou me responder a uma coisa que não passe por isso aí, que passe por uma coisa que eu não vou conhecer. Pode ser até uma experiência bacana e pode até ser que vá para outro canto. Mas é uma coisa que sempre norteou o meu caminho desde a época, né? Assim, para mim, aqui em Pernambuco, desde quando eu comecei, foi com grupo, foi com a relação de afeto, em todas as suas camadas, de amor, de carinho, de sexo, de bebida, de tudo passava por uma questão de afinidade coletiva, e eu acho que o cinema retratava e simbolizava muito isso. E eu acho que esse foi o caminho que eu acho que Dani falou, enfim, eu estava falando sobre o Aquamovie, e eu acho que ela pescou esse gancho para a gente colocar aqui. E, obviamente, quando você fala de afeto, tem vários modais, vários portais que a gente pode entrar aqui. A gente pode falar certamente que a gente vai falar do Aquamovie, da relação que a gente teve, a relação que eu tive com Clélia, com várias produções, entre as quais o Cartola, mas infinitas outras que a gente fez juntos. E sempre essa relação que me oxigena até hoje, né? Enfim, assim que eu só estou aqui por conta disso, né? Eu só consigo fazer por conta disso. E isso é muito significativo. Agora, sim, mas nesse momento que a gente está vivendo hoje, né, um momento político, um momento em que várias feridas e várias chagas se expõem com qualquer atritozinho que aconteça, e tudo se reflete nesse momento, da minha concepção, trágico que a gente vive hoje, péssimo, ainda mais amplificado, potencializado
pela pandemia de um vírus. Então, a gente viu uma era de um verme. Enfim, eu tenho que falar isso, não tem como. Um verme coerente que quer destruir a gente, enfim, que não tem uma coisa que a gente está falando hoje, que é esse debate, que é o afeto. É uma coisa que realmente não faz parte desse momento político que a gente está vivendo, e no momento aí que é a grande ironia, né? Quanto mais a gente precisaria, nesse momento que a gente está vivendo, uma coisa mundial, planetária, global, né? O que eu estou sentindo hoje. O Gugu está em Portugal, a Clélia está no Rio, eu estou em Recife, a gente está precisando, o que a gente está precisando mais é de afeto. E o mundo está precisando disso, né? Todo mundo está vivendo, todo mundo está saindo daqui de casa e está botando uma máscara para andar na rua, em qualquer lugar no mundo. Zé de Abreu, em Auckland, na Nova Zelândia, está fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Então, no momento que a gente mais precisa se cuidar e ter afeto com as pessoas, etc., a gente também vive uma segunda onda não é um vírus, é um verme, que não alimenta a relação de afeto, que ontem o Zé Beto foi assassinado em Porto Alegre, e assim, não tem uma palavra de afeto para a família do cara, para a comunidade, no Dia da Consciência Negra. Então, esse é um portal que a gente pode abrir cinematograficamente, etc. E eu acho que uma resposta que eu tenho e que eu tento colocar na maneira como eu tenho que me expressar na minha vida é no cinema. E se eu já buscava uma certa estética do afeto, ela certamente, na pós-pandemia e pós esse momento político conturbado e caótico que a gente está vivendo, de confronto desnecessário, perdeu-se uma eleição, não quer dizer que vai se desconstruir tudo que foi feito antes. Eu acho que o afeto é a nossa chave, a nossa, independente de quem esteja nos guiando, é a nossa chave para a gente sair desse instante. Então, assim, por isso que eu acho que é muito pertinente a gente conversar hoje sobre cinema, sobre o momento, sobre o afeto, e, de uma certa maneira, e colocar esse filme, que talvez seja um dos filmes... eu não sei se... É muito difícil de se comparar isso. O filme é quase que filho, mas que é um filme que é o Aquamovie, que tem um afeto, uma reconstrução do afeto, uma ressignificação de uma relação afetuosa entre uma mãe e um filho como uma chave, uma solução, um pix para a gente sair desse momento triste que a gente está vivendo agora. Boa noite. Aqui é Augusto Madeira, sou ator, ator de teatro, de série, e da minha paixão, que é o cinema nacional. Eu queria fazer um link aí do afeto, porque o afeto, às vezes, parece uma palavra fofa, né? Uma palavra inofensiva, e eu vou juntar um pouco o que a Clélia falou com o que o Lírio falou. Eu acho que a gente tem que usar o afeto como uma ferramenta poderosíssima, sabe? Eu acho que a gente tem que demonstrar que o afeto é transformador, que o afeto liga, que o afeto aproxima as pessoas, ele é muito poderoso. Eu, por exemplo, nas artes, se não fosse a relação de afeto que eu tenho com os amigos e com a equipe, eu não me arriscaria tanto, porque eu sempre encarei as artes como um esporte radical, onde tem muito risco, sabe? Como se fosse pular sem paraquedas, descer uma rampa de skate. É um negócio muito gostoso, mas muito arriscado. Se você não tiver uma rede de proteção, e essa rede de proteção são os colegas, é a família do cinema, é a equipe, é o diretor, é o resto do elenco, se não tiver isso muito bem equacionado, e eu não me sentir seguro para arriscar, eu não vou tão longe, eu não mergulho tão fundo. E eu poderia fazer esse paralelo com o momento político de tanta intransigência, de tanta intolerância, e de repente a gente se pega na esperança, a gente tem o afeto como essa força, como agora, né? O que aconteceu lá em Porto Alegre, se a gente tem uma rede de afetos para poder pelo menos consolar essa família e impedir que novos casos aconteçam, ou que a gente tem uma rede de afeto, que o Brasil é muito mais um país do afeto do que um país do ódio,
sabe? Que a gente recuperar isso em algum lugar, eu acho que a gente encontra uma porta aí, uma saída, uma janela para isso tudo que a gente está passando. Eu até, assim, para poder fazer até mais links também, isso que você falou é interessante, porque, na verdade, eu acho que o resultado das eleições, de uma certa forma, foi um pouco. As pessoas estão cansadas, né? Assim, eu acho que tem um certo cansaço dessa grosseria, dessa falta de amor, falta de empatia, né? Porque é uma palavra tão simples. Exatamente, o afeto ele é muito poderoso e eu acho que o resultado das eleições, de uma certa forma, a gente fazendo um retrato aqui no Brasil, ele meio que veio com uma resposta para esse senhor que aí está, né? Ele não foi tão bem sucedido como ele esperava que ele fosse. Então, eu acredito também numa reação, porque hoje eu estava agora, antes de começar, eu estava ouvindo o pai do rapaz de Porto Alegre falando, ele falando que o fato das pessoas terem se manifestado atenuou a dor dele de pai, porque ele sentiu realmente que houve uma solidariedade, quer dizer, uma coisa muito simples e que a gente está esquecendo. Eu acho que a grosseria que esse homem está impondo para o país, mesmo que eu discorde até um pouco do Gugu sobre a formação do povo brasileiro, né, que a formação do povo brasileiro ela é muito feita na escravidão, né, na destruição e tal. Eu acho que a gente tem uma falsa cordialidade, de uma certa forma, se a gente for olhar mais profundamente, mas, de qualquer maneira, tem uma certa civilidade que a gente não está nem conseguindo alcançar com esse senhor, porque ele consegue ser muito mais grosseiro do que a gente possa imaginar e do que a gente possa suportar, porque já está muito difícil suportar o que a gente está vivendo e a gente ainda é todo dia açoitado, né, por ele, de uma certa forma, com a sua grosseria, etc. Eu ontem vi também o filme do Babenco, da Bárbara Paz, né, anteontem. Eu vi que eu era da comissão do Oscar e revi o filme que eu já tinha visto. E é de uma beleza, é um filme de amor, sabe? Então eu falo, cara, cadê esse amor? Onde é que está esse nosso amor? A gente precisa dar essa bombada nesse amor, sabe? E o cinema, eu acho que ele traduz muito isso, né? Também, quando a gente consegue transportar para um plano, para um som, né? O ator consegue passar, ele te devolve esse amor de volta que está registrado. Até o fato dos cinemas estarem fechados está me dando uma tristeza, porque é um lugar onde você vai lá sonhar novamente, né, e despertar aí os teus lados mais generosos. Mas, enfim, vai, Lírio, estou falando demais. Não, assim, eu acho que muito bacana dar um exemplo das coisas, né? Que eu acho que a gente precisa desse momento mesmo disso, né? Essa coisa que a gente tem, que necessariamente é um caminho que a gente faz e que a gente imagina e que faz parte dos caminhos que a gente está imaginando. Mas aí é muito, muito significativo. Eu vou dar um exemplo de uma... Gugu. Gugu é ator do Aquamovie, ator premiado, já ganhou um prêmio em Los Angeles, ganhou um prêmio no Festival do Rio, fazendo um personagem maravilhoso num prefeito numa cidade aqui do interior de Pernambuco. Você fica com ódio dele, mas tudo bem. Ele faz um político sedutor, mas muito contemporâneo com esses momentos que a gente está vivendo, que existe uma certa empatia com a mediocridade. Não é à toa que esse cara se elegeu. Aí, então ele faz. E aí, assim, é uma coisa assim que eu acho que isso tem a ver um pouco com a coisa assim. Não foi assim. O Gugu chama o Augusto Madeira para fazer o filme. Quem é o Augusto Madeira? Aí vem o assistente fala assim: o Gugu é tal pessoa. Não, foi o seguinte. O Gugu, eu estava fazendo uma farra, ele morava com o Bruno Garcia há 15 anos atrás, e eu cheguei bêbado na casa de Bruno Garcia, e aí me abracei com ele, me rebolei com ele dentro do sofá.
Isso, para mim, faz um sentido, porque é uma relação, é quase uma coisa animal mesmo. Eu acho que cria um laço afetivo que, naquele momento, talvez eu fiz filmes com Clélia, com outras pessoas antes, mas assim, a gente teve que se encontrar nesse momento e foi num filme muito significativo na minha vida. Então, eu acho que essa relação que a gente tem com o cinema, que ela passa por várias camadas mercadológicas, de colocação da identidade nacional, porque o cinema é isso, né? Um povo que não tem um cinema é um povo muito triste, em todos os seus sentidos. Ela passa muito por uma questão de um vínculo muito afetivo, de cheiro, de amigo, de uma situação. E é um cinema que eu busco. Eu acho que todos os cinemas são extremamente importantes e eu acho que o cinema é uma atividade muito complexa por conta disso, porque ele abrange toda essa história. Mas eu acho que a coisa do afeto é uma coisa que me impulsiona, né? É muito bacana você ter uma relação de pessoa perante a sociedade, de você se sustentar, de você ter um retorno financeiro em cima disso aí, de você se colocar como uma pessoa pública e defender uma determinada coisa. Mas, assim, talvez, desde que eu saí da faculdade, ali da UFPE, na década de 80, que eu me formei em jornalismo aqui em Pernambuco, o cinema é uma maneira, e a maneira como eu faço cinema é a maneira como eu me relaciono com os sets que eu faço, que eu trabalho nos meus filmes, é uma maneira de resgatar essa afetividade. Assim. É muito complicado para mim chegar num set e as pessoas não se cumprimentarem, não se abraçarem, não se amarem. E às vezes até... é complicado, porque tem gente que fala assim, pô, para aí, vamos se concentrar. Para mim, talvez, naquela minha pseudo-rebeldia juvenil, aquilo me motiva a me desconstruir. Então, eu tento colocar... eu acho que eu tento, de uma certa maneira, colocar na tela um reflexo do que esse afeto todo, que eu acho que faz parte muito, uma coisa que eu trabalho muito do cinema de brodagem pernambucano, desse afeto que tem no carinho da equipe toda, com todas as suas idiosincrasias, com todas as suas coisas, mas eu acho isso muito, muito bacana, como uma... O cinema brasileiro tem a estética da fome, tem a estética da descoberta, então a estética do afeto é uma coisa que eu faço, que eu prezo demais e que me impulsiona. E com o Gugu foi assim, eu já estou invejando esse cabelo lindo que ele está penteado da porra em Portugal, saudade da bobônica, né, Gugu? Sim. Mas, Lírio, nada seria possível se exatamente você não criasse esse ambiente no seu set, na sua equipe e tal. O Lírio já foi muito abusado, né? Que ele me chamou para fazer um prefeito do interior de Pernambuco, eu sendo carioca, então já era um risco iminente. Se ele não me acolhesse, não me abraçasse e não ficasse do meu lado falando oxe, não sei o quê, para me ajudar com esse sotaque, já seria impossível, né? Mas eu fui muito bem recebido, me senti querido e me senti acolhido, isso foi fundamental. Isso que eu estou falando do afeto, porque a gente aí se permite, sabe? A gente vai sem medo, a gente vai no escuro, sabe? A gente dá a mão, fecha os olhos e vai. Isso é fundamental. E eu queria também falar sobre a pandemia, mostrou o quanto o cinema foi solidário também, né? O quanto gente que ficou desempregada e os outros conseguiram se organizar de alguma forma para tentar ajudar quem estava desempregado, quantas correntes não aconteceram, quantas rifas, quantos, né, do pessoal todo de equipes e departamentos que, de uma certa forma, teve essa mobilização, né, esse cuidado, que a gente sabe que a gente é uma arte coletiva, sim, que a gente não funciona sem os profissionais, e pode não ter sido, a gente não pode não ter conseguido se resguardar todo, a gente foi lutar nas esferas governamentais, mas, de alguma forma, em pequenas... essa solidariedade prevaleceu. Eu senti isso muito forte, deixou a gente mais forte. Não, uma coisa só
desde que teve a época da pandemia, lá começou essa época da pandemia, eu fiquei meio, né, como todo mundo, e como todo mundo deve ser, se preservar ao máximo. Obviamente que as pessoas têm, de uma certa maneira, não, tem que ter uns escapes, as pessoas trabalham e dentro do controle e da necessidade, sempre com segurança, etc. Tal, as pessoas têm que se preservar e preservar os seus. Isso também é uma relação extrema de afeto. Mas assim, aí eu cometi não um vacilo, mas um desejo muito sob controle, que eu fui no cinema. Eu estava no Rio e fui assistir um filme num sábado de noite, tinham 6 pessoas comigo, tinham 5 pessoas lá no cinema, no espaço lá no Botafogo, e eu fui assistir um filme chamado Honeyland. É um filme macedônio, um filme muito foda, um documentário absurdamente incrível, um dos melhores filmes que eu vi no tempo, e que tem uma relação que aparentemente não assim, é um filme sobre afetos, mas assim, tem uma relação que você, não sei se vocês assistiram o filme, mas tem uma relação da pessoa que cuida da colmeia, do mel, da maneira como ela se relaciona e que o vizinho se relaciona, e ela consegue entrar naquela colmeia e as abelhas não picam ela e picam o vizinho. Mas isso é um documentário, não é uma ficção, não foi coisa que foi inventada, é uma coisa que acontece. Então, eu acho que... E aí, por que eu vim trazer esse filme que me impressionou tanto? Porque eu acho que isso é uma relação de afeto, né? Uma relação natural de afeto, porque assim, eu acho que a gente passou por tanta... A gente que vem daquela época, eu já sou, né, eu já sou um veterano, mas tem assim, hoje eu estou mandando um filme para o Aquamovie, para o Barretão assistir, porque o Barretão não assistiu. Eu falei, caramba, o Barretão, eu só vou mandar o filme hoje, o Aquamovie, para o Barretão, o Rui Guerra e o Kaká Diegues assistir, porque eu queria muito que eles assistissem no cinema, mas não sei o que é que vai acontecer, né? Mas ele, né? Quando é que a gente vai poder ver o filme grande? Mas assim, eu acho que é uma relação de você se cuidar, de você ter uma. É muito complicado fazer essa analogia, mas a relação o cinema por essência. É isso que eu queria tentar chegar lá. O cinema, por essência, por que eu fui nessa sessão assistir um filme com totalmente controle, com máscara, com gel, etc. Porque, assim, eu preciso dessa droga, que é uma sala de cinema, que é uma coisa coletiva, é uma coisa que já nasce por uma questão de afeto. Nasceu na origem de quando você está fazendo um filme e nasce de uma maneira que justifica você ter feito o filme, que é estar numa sala de cinema e assistir um filme, se possível, bacana. E que foi o caso nesse dia. Eu saí pelo Botafogo, fui comendo sanduca, fiquei sozinho lá e o filme ruminando, parecia aquelas abelhas na minha cabeça, assim. E eu dizia, caramba, fazia muito tempo que eu não passava 8 meses sem entrar numa sala de cinema, de ter uma experiência coletiva, mesmo que tinham sido com 6 pessoas, mas, assim, parecia para mim, no meu caso, parecia uma droga mesmo, um copo de cerveja. Então, é uma droga mesmo que, por mais que a gente, que talvez seja o futuro, a Netflix e os streams, assim, me colocaram para eu assistir porrada de filme, me cobriram demais nessa pandemia, mas eu precisava daquela droga. E aquela droga coletiva, e eu acho que isso tem uma coisa de afeto, tem uma coisa que me transforma. Então, foi uma experiência redentora no meio da pandemia, ter essa relação de afeto com uma coisa que aparentemente é tão técnica e tão física, que é o cinema, um projetor e uma sala de cinema. Mas aquilo me fez melhor naquela noite. É porque ali está impresso, né? Toda uma. É muito doido isso, porque, na verdade, isso que eu estou dizendo, mexe com estruturas cognitivas, que são filtros que você tem na sua vida, que quando o ator age de uma determinada maneira, te remete para algum lugar, né? Ontem, aquele especial
do Lázaro, né, que passou o cinema do afeto, ela te provoca essas sensações. Você fica com raiva, você fica, né, você se emociona, você, né, você tem, enfim, tem uma ideia, você se remete para a tua infância. Qualquer filme te leva para algum lugar, por mais idiota que esse filme seja, ele vai te levar e vai te deixar em algum lugar. Alcance vai o mexer. maior número de gente possível. Eu acho que tem um negócio assim, porque não sei, assim, na verdade, a gente não inventou o cinema, né? A gente foi tragado por essa. É quase que um escafandrista, né? Quando a gente entra no lugar para começar a fazer uma coisa que, na verdade, não é uma coisa autenticamente brasileira, mas a gente foi se amoldando, e eu acho que talvez até por uma questão de cinema jovem. Essas pessoas, essa base, que a gente está ali, mas assim, o que isso proporcionou, que basicamente, se filma em todo lugar do Brasil, em todo lugar se filma, com todas as idades. As pessoas hoje fazem o primeiro filme assim e já tem mostra uma potencialidade, uma maturidade.